possibilidade de poder fatiar a promulgação da reforma tributária. O próprio presidente Lula levantou essa hipótese. Como que o governo avalia isso? Bom, primeiro que essa é uma hipótese que sempre existiu, né? Já foi feito em outros momentos. Acho que nesse momento a gente estava muito dedicado a concluir a votação da reforma tributária no Senado. Foi um marco histórico no dia de ontem, termos a votação que nós tivemos. O líder da maioria, Aguinaldo Ribeiro, e relator da reforma tributária na Câmara, acompanhou toda a tramitação no Senado. Certamente vai fazer uma análise mais detalhada daquilo que foi aprovado no Senado ontem e vamos discutir a tramitação aqui na Câmara, né? Mas o passo fundamental foi dado de garantir maioria constitucional tanto na Câmara quanto no Senado para a aprovação da reforma tributária. Eu acho que tanto a Câmara quanto o Senado, a sociedade brasileira, deram um sinal muito claro que querem a reforma tributária promulgada esse ano, concluir essa votação esse ano, a gente encerrar com essa balbúrdia tributária nesse ano, sinalizar para o país e para o mundo, para os atores econômicos, que esse país vai ter um novo sistema tributário que atrai investimentos, facilitar a vida de quem quer gerar emprego, investir no país, do micro, do médio, do grande empresário, do investidor internacional e fazer justiça tributária, né? Uma reforma tributária que estabelece impostos para itens que não tinha imposto no país, como iate, né? IPVA para iate, helicóptero, né? Faz justiça tributária na isenção da cesta básica, cria, o debate que vamos fazer de regulamentação posterior no próximo ano, taxações para atividades nocivas à saúde, atividades nocivas ao meio ambiente. Então, o Brasil passa a ter um sistema tributário melhor, mais moderno e mais atrativo para quem quer investir no país. Essa é uma possibilidade que sempre existiu. Agora, nesse momento, o relator Aguinaldo Ribeiro vai se dedicar, ele acompanhou a tramitação durante a votação no Senado, vai acompanhar mais detalhadamente, vamos fazer a discussão com o relator, sentir o ambiente na Câmara dos Deputados em relação às contribuições feitas pelo Senado, mas eu acho que tem um sinal muito claro, tanto da Câmara quanto do Senado, de líderes da base e da oposição. A reforma tributária foi uma vitória do Brasil. O único derrotado ontem foi o ex-presidente da República, que mais uma vez tentou impedir uma reforma tributária no país. Ele tentou impedir quando sentou em cima desse debate durante o governo dele, tentou impedir na Câmara, tentou impedir no Senado, né? Felizmente, eu quero agradecer muito os parlamentares da base da oposição, de vários partidos, tiveram a postura firme de aprovação da reforma tributária ontem no Senado. Então o sinal está claro, evidente que as duas casas querem concluir o processo da reforma tributária, a promulgação nesse ano. Vamos analisar o ambiente na Câmara dos Deputados, as sugestões incorporadas pelo Senado, como que vai ser o tratamento delas aqui. O ministro já falou da supressão do ICMS, já falamos de comissão mista. Está definido que vai ser medida provisória? Como é que está essa... Não, a medida provisória já está na casa. Ontem o ministro Fernando Haddad teve uma reunião bastante importante, esclarecedora para os líderes da Câmara, de todos os partidos, para o presidente da Câmara. E a expectativa do governo é que a gente possa acertar Câmara e Senado para votar o mais rápido possível, ou através de comissão mista, ou outro mecanismo necessário. O importante é garantir a votação dessa medida tão importante, porque ela faz justiça tributária, quero repetir, ela faz justiça tributária e também contribui para o equilíbrio do orçamento público, que é fundamental para a gente consolidar esse ambiente econômico que tem contribuído para a queda de juros no país, garantia de credibilidade e previsibilidade no nosso país, para a retomada do crescimento econômico que já aconteceu. Ministro, o senhor falou em metas... Deixa só... Não, ainda não, né? Acabamos de aprovar isso ontem, vamos tratar aqui na Câmara como que fica o texto final. E a gente sabe, a reforma tributária é um sinal muito importante. Promulgar essa reforma tributária estabelece, né, uma pista, né, uma estrada muito clara da modernização do sistema tributário brasileiro, da simplificação, da justiça tributária. E nessa estrada, durante os próximos anos, nós vamos trabalhar as regulamentações das leis complementares, né, daquilo que envolve taxação, por exemplo, de produtos nocivos à saúde, ao meio ambiente, discussão sobre referência, né, mas aquilo que era fundamental, que é a simplificação, a unificação dos impostos,
a mudança da origem para o destino e a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que são os pilares fundamentais dessa reforma tributária, e sinalizar que, por lei complementar, nós vamos ter instrumentos, né, para taxar produtos nocivos à saúde, nocivos ao meio ambiente, contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico do país, desenvolvimento de forma sustentável. Essa estrada está consolidada, eu diria, com a votação de ontem. Temos que trabalhar agora para promulgar o mais rápido possível, sentir o ambiente na Câmara para que a gente possa promulgar concluir a votação e promulgar o mais rápido possível. E durante o próximo ano nós vamos ter os debates infraconstitucionais de regulamentação. Ministro, como você está vendo a questão do aumento das exceções? Ontem algumas exceções entraram de última hora. O ótimo é o inimigo do bom. A questão mais importante era dar um sinal claro de acabarmos com a balbúrdia tributária que tem no país. De construir essa nova estrada, que ela tem pilares de simplificação dos impostos, unificação dos impostos, né, de tirar da origem para o destino, de criar um fundo de desenvolvimento regional, dos instrumentos de desenvolvimento regional não serem mais incentivos fiscais, né, renúncias fiscais, o instrumento de desenvolvimento regional ser atração de investimentos e o orçamento do Fundo de Desenvolvimento Regional. Então nós estamos construindo uma nova estrada. Os temas que são incorporados na votação foram os necessários para a gente garantir maioria constitucional, porque a reforma tributária, como eu disse, desde o começo do ano, tanto a reforma tributária quanto o marco fiscal, eram temas que não interessavam só o governo, não eram temas de governo, de oposição, eram temas do país. Por isso que eu sempre acreditei que era possível, e trabalhamos para isso, ter maioria constitucional para aprovar a reforma tributária na Câmara e do Senado, ter votação de lei complementar, maioria complementar para votar tanto na Câmara quanto no Senado o marco fiscal. Então foram construções, nós vemos, porque eram interesses do país, né? Exceções que ainda vão ser analisadas na Câmara fazem parte dessa construção de um momento histórico tão importante que eu quero repetir, a primeira reforma tributária num ambiente democrático na história do nosso país. Nunca isso aconteceu, né? E foi uma vitória da grande política. Primeiro, da decisão do governo de respeitar a produção que o Congresso Nacional vinha fazendo, né? Há anos o Congresso Nacional vinha debatendo, tinham duas comissões, PECs em debate, que só não foram para frente porque ontem ficou ainda mais claro que o ex-presidente não tinha interesse em aprovar a reforma tributária, né? Só não foi mais para frente durante o governo dele por conta disso. Conseguimos essa vitória importante, né, respeitando a produção do Congresso Nacional e desde o começo compreendendo que não era um tema do governo, era um tema que envolvia inclusive líderes da oposição. Quero agradecer muito, nós tivemos senadores de partidos que são de oposição e a gente respeita a postura de oposição que votaram a favor da reforma tributária porque votaram a favor do país, do Brasil. Tivemos lideranças importantes de partidos de oposição, que são de oposição, que se declaram de oposição, mas que compreenderam que a reforma tributária não era um tema de governo e oposição, era um tema importante para o país, para próximas gerações, vão ter impactos agora, mas sobretudo no futuro de outros governos. Acho que foi um avanço muito importante que nós tivemos ontem. Exceções fazem parte da construção para garantir essa maioria constitucional. Vamos agora na Câmara, sentindo o ambiente na Câmara. O relator Aguinaldo Ribeiro vai analisar o ambiente da Câmara detalhadamente do que foi produzido pelo Senado. O fundamental é que o sinal está dado pela Câmara, pelo Senado e pela sociedade. Queremos acabar com a balbúrdia tributária, promulgar ainda esse ano a reforma tributária conquistada no dia de ontem. Ministro, o senhor falou que o governo segue um discurso duplo e espaço e cria as metas que são alcançáveis. Essa semana teve a votação do relatório preliminar da LDO, não houve aquele envio de mensagem modificativa como se especulava que poderia acontecer. O governo pretende enviar uma emenda para modificar? Primeiro eu quero dizer o seguinte, quem continuar especulando que exista qualquer diferença na política econômica que é liderada pelo presidente Lula e conduzida pelo Fernando Haddad, vai continuar perdendo dinheiro e vai errar na política. Quem especulou sobre isso errou na política e se especulou financeiramente, perdeu dinheiro. O esforço do governo continua sendo, no debate do Congresso Nacional, de aprovação das medidas que ampliam a arrecadação, fazem justiça tributária, ajudam a equilibrar o orçamento e mostra claramente que esse governo vai continuar perseguindo o esforço das metas fiscais que nós já estabelecemos e vai continuar perseguindo o esforço de
transformar o recurso que já está disponível em obras, programas sociais, para melhorar a vida do povo brasileiro e estimular o crescimento econômico do país. Nós conquistamos ao longo desses meses um ambiente econômico que permitiu que o Brasil tenha acontecido no segundo semestre 3 reuniões sucessivas de queda da taxa de juros. Nunca mais tinha acontecido isso no nosso país, né? Criamos um ambiente econômico de atração de investimentos. O Brasil é o segundo país que mais atraiu investimento no mundo, só perdeu para os Estados Unidos, que vive uma situação econômica bastante particular, de taxa de juros elevadas para o padrão dos Estados Unidos, de muito subsídio no investimento da economia verde, ou seja, de atração de investimentos produtivos e especulativos financeiros, por conta da situação tanto do programa de investimento dos Estados Unidos quanto da situação da sua taxa de juros. Mesmo assim, o Brasil foi o segundo país que mais atraiu investimentos, por conta do ambiente econômico que nós estamos criando. Vamos continuar perseguindo, né, de forma muito forte, responsável, essa combinação da responsabilidade socioambiental com a responsabilidade fiscal. Vamos continuar perseguindo as metas que já foram estabelecidas pelo governo. Vamos continuar perseguindo o cumprimento delas e perseguindo a execução o mais rápido possível dos recursos que já estão garantidos para transformar em obras. Nós já estamos investindo nesse ano, por exemplo, na área de transporte, de estradas, 4 vezes mais do que foi investido no ano passado pelo governo anterior. Vamos continuar com o crescimento de investimentos. O novo PAC é um programa robusto de investimentos, tanto públicos, mas atrair investimentos privados. Vamos continuar perseguindo essas ações. Certo? Obrigado.